Hey, hello everybody! Getúlio Tamid aqui com vocês e você está no canal Inglês do Tamid. É isso aí. English can be fun. O que eu faço da vida? Sou psicanalista, educador social e neste canal eu ensino inglês a partir principalmente do viés da psicanálise. E hoje nós temos uma cena para estudar de um dos meus personagens. Eu sempre falo que os meus personagens favoritos, né? Toda vez que eu apresento o personagem favorito aqui do In Treatment, que foi traduzido para a sessão de terapia em português, eu digo que é o meu paciente favorito, né? Mas esse menino, ele é um fofo. É o Oliver. E o Oliver tá ali. É... Eu acho que ao invés de eu ficar falando aqui, eu só vou mostrar um trechinho do comecinho para você entender a situação, a angústia do Oliver ali no comecinho ali da sessão. Vamos dar uma olhada nessa cena. Olha só, presta atenção. Cada um na sua, né? Época do iPod, né? Lá. Jogou, não acertou. Basketball. Marido e mulher provavelmente não estão se relacionando. Errou de novo, jogou na cesta e agora finalmente acertou no basket, né? Na cesta de lixo. E ele tá ali fazendo lição de casa. Ok. So was that so hard? I think we're okay. É, o terapeuta, né? Os dois pacientes. O casal sai dali feliz, com aquele sorriso, né? E talvez o menino Oliver fica pensando, sei lá o que acontece na cabeça do menino Oliver. Mas acontece que o menino Oliver, olha só o contraste, o detalhe da série que é fabulosamente escrita, né? O menino tem o pai e a mãe de um lado, no qual não se falam, cada um está com o seu iPod, cada um está no seu universo, no seu mundo, e ele está no meio ali dividido. De repente sai do consultório um, um casal feliz que parece que saiu de lá de dentro resolveu alguma coisa. Né? Então nós vamos assistir um trechinho aqui. Né? Antes de tocar esse trechinho, eu preciso pular a vinheta aqui, porque não quero dar créditos ao HBO. Pois é. E aí, o Paul Weston, que ele é um psiquiatra e psicanalista, vai atender o Oliver, que é a demanda ali dos pais. Os pais trouxeram o Oliver porque tem alguma coisa, something wrong, alguma coisa errada com o Oliver. E eu vou dizer uma coisa para você, viu? Como psicanalista, pouco tempo de experiência que eu tenho com psicanálise, a maioria dos adolescentes que são trazidos para a clínica, o problema não está no adolescente, não. O problema está muitas vezes ali no relacionamento com os pais. Mas vamos lá, vamos assistir esse pequeno trecho e depois eu vou analisar frase por frase desse pequenino trecho aqui com o Oliver e Paul Weston. Here we go. I don't know. You know, since we met the last time, I've been reading up on the rules of blackjack. I don't want to play right now. Okay, that's fine. Why'd you learn about blackjack? Because I want to understand more about the things you like to do. Why? Because I think you're a very interesting person. I'm not interesting. Well, I think you are. You're really observant, you're perceptive, you got a great sense of humor, and you're obviously extremely smart. My teachers don't think I'm smart. Really? They say things like that? I don't want to talk about school. So what would you like to talk about? You don't have to talk to me if you don't want to. I know that. I won't tell my parents. You'll still get paid. Well, I'm not going to force you to talk to me.
But if you're having, if there's anything that you do want to talk about, this would be a good place to do it. You know why I don't want to talk about school? Because all my teachers hate me. They hate you. Oh, that's terrible. I can't see any reason why they would. They're all mad because I fall asleep in class. Does it happen a lot? Pretty much every day. Well, then you must be very tired. No, school is just boring. Don't you like any of your classes? Not really. They're not about real things. What do you mean by that? Like, math is algebra. It's not even numbers, it's letters. It's all fake. And what about the other classes? History, for example. Doesn't that have to be real? We don't have history. It's called humanities. And right now, we're reading this lame book called Lord of the Flies. Have you ever read it? Long time ago. But why do you find it lame? These kids crash on a deserted island and start doing mean things. And you don't find that realistic? You don't need to crash on an island for kids to be mean. That's true. Oh, yes. E essa é uma frase-chave para o Paul começar a entender o que está acontecendo aqui. Mas calma lá. A gente pode rever todo esse discurso aqui no texto que eu preparei para vocês. Né? Em Treatment Season 2, né? É a temporada 2, o episódio é 8, o nome do menino é Oliver, já é a segunda, se eu não me engano, é a segunda sessão dele que aparece às 4 horas da tarde, Wednesday, 4 p.m., e ali ele tá com um jogo de cartas na mão, né, o Paul Weston, e ele pergunta, Are we gonna play... o Oliver pergunta, Are we gonna play another game? Né? Aqui, ó. Are we gonna play... Sorry. Are we gonna play another game? Nós vamos jogar outro jogo? Are we gonna play another game? E o Paul responde, Would you like to? Você gostaria? Would you like to? Eu faço questão de não escrever para você reassistir o vídeo e para você começar a decorar o que está sendo falado ali. Would you like to? Você gostaria? E o Oliver responde, I don't know. Eu não sei. You know, todas as vezes que você vai começar uma frase, é aquele famoso, sabe de uma coisa? You know, since we met last time, ó, desde que nós nos encontramos, since we met last time, desde que nós nos encontramos da última vez, I've been reading up on the rules of blackjack. Então, eu tô lendo, eu tenho lido, I've been reading up, eu tenho feito uma leitura. Por que read up e não reading somente? Porque read up é ler de uma forma dedicada, integral. Né? I've been reading up on the rules of blackjack. Para todos que não sabem o que é o blackjack, blackjack é um jogo de cartas no qual, se eu não me engano, é parecido com o nosso 21 que a gente joga, a canastra da gente aqui no Brasil, né? Blackjack. Se eu tiver errado, por favor, me corrija, porque eu não sou um card player, tá? Eu não sou um jogador de cartas, mas eu acho que é isso. E aí, o menino responde, né? I don't want to play right now. Mas se você prestar atenção, esse don't want, eu não quero, ele substitui por wanna, que quer dizer a mesma coisa. Ele é só uma contração. I don't wanna play. E ali o to sai da frente. Ó. I don't wanna play right now. Eu não quero jogar agora. Sabe o que é mais interessante? Interessante é perceber que o analista, ele não está ali para forçar a criança a fazer coisas que ele tem que achar que a criança tem que fazer, porque faz parte do processo. Ele está numa investigação, ele está ali como quem é um detetive que está tentando descobrir assim, o
que está acontecendo com esse garoto? What's wrong? O que tem por trás desse discurso da escola? O que tem por trás do discurso desse jogo? Então, isso é muito importante entender no atendimento com as crianças. É por isso que ele jogou. Então, ali, ele diz... Né? Ok, that's fine. O Oliver pergunta... What did you learn about? Why'd you learn? Então, aqui, ó. Why did you learn? Que significa ó, por que você aprendeu ou aprenderia learn about blackjack. Então, temos um verbo aqui chamado aprender. O verbo learn. You learn about. Aprender a respeito. Opa, acho que eu fiz uma bobeira aqui. Learn about. Palavrinhas que caminham juntas. Learn about. Então, decora junto. Decora aí. Learn. Quando você aprende alguma coisa, you learn about something. Então, learn about blackjack. Aí ele responde, o terapeuta responde, because I want to understand. Eu quero, I want to understand more about. Olha o about de novo aqui, né? I want to understand more about the things you like to do. Então, ele está demonstrando interesse. É uma das maneiras de demonstrar que você está interessada na criança, no discurso da criança, principalmente de um pai e de uma mãe que colocou a criança ali para, ok, resolva o problema do meu filho que está dormindo na escola, resolva o problema do meu filho que está tirando nota baixa. E aí o menino pergunta, muito esperto, why? Que quer dizer, por quê? Paul responde, because I think. Então, I think quer dizer eu penso, mas também I think quer dizer eu acho. I think you're a very interesting person. You're a very interesting person. Então, interesting pode ser também pronunciado como interesting. Interesting. Eu particularmente prefiro interesting because I think you're a very interesting person. E o menino responde, I'm not interesting. Opa! O que tem por detrás dessa frase? I'm not interesting. Eu não sou interessante. Quem disse para essa criança que ele não é interessante? Mas o terapeuta diz, well, I think you are. Sim, eu acho que você é. Agora, olha só que interessante. Olha as coisas que o terapeuta, o psicanalista, ele encontrou e ele observou nesta criança. You're really observant. You're really observant. Você é realmente observador. Outra qualidade. You're perceptive. Você é perspicaz. Presta atenção nas coisas. É um menino ligado, tá? Tá ligado com o que está acontecendo. Your perspective. E, finalmente, a terceira... Terceira, you've got a great sense of humor. You've got... Eu tô falando devagar para você aprender a falar também, tá? Pode repetir comigo. You've got a great sense of humor. Você tem um grande senso de humor. E para fechar, you're obviously extremely smart. You're obviously extremely smart. Sabe como é que a gente chama essa técnica? Olha só, são quantas coisas. You're really observant, número 1. You're perceptive, número 2. You've got a great sense of humor, número 3. And you're obviously extremely smart. São 4 coisas que geralmente são 5. Mas quando você aponta essas 4 coisas positivas para uma pessoa, você está deixando ela, você está ensinando essa pessoa
abrir as portas para se falar mais dos seus sentimentos. Então ele diz: You're really observant, você é bem observador. You're perceptive, você é perspicaz, você percebe as coisas com muita rapidez. You've got a great sense of humor. Você tem, you've got a great sense of humor. And you're obviously extremely smart. E você é, obviamente, muito esperto. Coisas que geralmente ele não escuta, nem em casa e nem na escola. Aí vem a comprovação. My teachers don't think. Olha a resposta do Oliver como aluno. My teachers don't think I'm smart. Então, os meus professores don't think, não acham. Meus professores não acham que eu sou esperto, smart. Smart pode ser inteligente também, tá, gente, na tradução. Aí o Paul Weston diz: Really? Realmente? De verdade? Really? They say things like that? Eles dizem coisas desse tipo? Veja que é uma pergunta não como uma estrutura de pergunta, mas é uma indagação de como é que pode um educador dizer coisas como essas, né? They say things like that. Ok. Aí nós temos uma interrupção, né? A interrupção acontece exatamente na resistência do garoto. A resistência do Oliver é o seguinte: eu não quero falar sobre isso. Tocamos num ponto nevral, se é que eu posso usar essa palavra. Tem um nervo aí, tem uma ferida, tem algo que me dói aqui. I don't want to talk about like that. Eu não quero falar sobre isso. I don't want to talk about school. É isso que ele diz. Eu não quero falar de escola. Mas será que realmente o problema, I don't want to talk about, você vai perceber que ele fala dessa maneira, né? I don't wanna, a gente pode repetir, I don't wanna talk about school. Opa! Aqui nós temos, classicamente, uma resistência, para vocês que estão atendendo aí, você vai perceber que essa resistência, ela está quase que implorando ao psicanalista, ao terapeuta, por favor, vamos falar sobre isso. I don't want to talk about school significa isso dói, isso machuca. Eu gostaria de não falar. É a mesma coisa de ir ao médico e falar assim: escuta, eu quero ficar bom, mas tem que tomar injeção? Eu não quero tomar injeção. Aí a pergunta é: você quer ficar bem? Vai ter que tomar injeção. E aí, com muita perspicácia, o terapeuta diz: So what would you like to talk about? Então, muito inteligente, muito devagarinho ali. So, what would you like? Então, o que você, would you like to? O que você gostaria? What would you like to talk about? O que você gostaria de falar? Aí o menino responde: You don't have to talk to me if you don't want to. Que frase é essa, né? Vamos pensar nessa frase na clínica aqui, né? Vamos colocar até em vermelho aqui, ó. Deixa eu mudar essa cor, deixar um pouquinho mais claro. Aqui um vermelhinho um pouquinho mais claro, aqui. You don't have, você não tem, to talk to me, que falar comigo, if you don't want to. Então ele está tratando o adulto, o psicanalista, o terapeuta, da mesma maneira que ele está sendo acostumado a ser tratado pelos adultos, pelo professor, os professores, os diretores, os pais, né? O pai e a mãe. Então, você não precisa falar comigo. Eu não sou importante. Ele concorda? Sim, I know that. Eu sei disso. I know that. Aí o menino responde: I won't tell my parents. Eu não vou contar aos meus pais. E aí nós temos uma frase interessante nessa análise aqui, que significa o seguinte:
o que é que esse menino não, o que mais que esse menino não quer contar aos seus pais. I won't tell my parents. E você vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. You will, aqui está da forma contraída, you'll get paid. You still get paid. Você ainda será pago. Ok. Então, pensa bem. O menino vai à escola, ele provavelmente sofre bullying, né? Mas os pais pagam a escola. Os professores têm que receber para ensinar. Mas tudo bem, não precisa falar para os meus pais. Eu não vou contar para os meus pais que eu sofro bullying e você vai ser pago do mesmo jeito. Então tem uma fala muito importante aí que está acontecendo com essa criança que os pais não estão observando. É claro que se você assistir o resto da série, você vai perceber que os pais estão se divorciando e tem uma questão muito séria sobre paternidade na vida dessa criança. E aí o Paul Weston responde: I'm not gonna force you to talk to me. Olha que frase maravilhosa que um terapeuta pode falar para um adolescente. I'm not gonna force you. Eu não vou te forçar a falar comigo. Mas tem uma contrapartida. If you're having, se você está tendo o quê? Having, you know, você sabe, né? Se você está tendo aí, você sabe, se você está tendo, you know, if there's anything, se tem alguma coisa, if there's anything, olha, essa frase é maravilhosa. If there's anything you do want to talk about, né? E você vai perceber que o sotaque do Paul Weston, ele é irlandês e é bem bonito o sotaque dele, né? Ele fala exatamente desse jeito. If there's anything you do want to talk about, this would be a good place to do it. Então ele reforça aqui nessa frase, se tem alguma coisa, if there's anything you do want, você realmente quer to talk about, this would be a good place to do it. Esse é o lugar bom de se fazer isso. Isso quer dizer o seguinte, aqui você tem uma sala fechada, um shield, um escudo, um protetor, no qual eu não vou te julgar, eu não vou te dedurar para os seus pais, eu não vou, a não ser que seja uma ideação suicida, de repente isso acontece bastante, né? Mas tudo aquilo que você precisa falar, você precisa ter confiança, e essa confiança precisa ser estabelecida pouco a pouco. Não adianta nada o terapeuta chegar e falar assim, então vamos lá, garotão, olha assim, você pode falar o que você quiser aqui, que eu não vou contar nem para papai nem para mamãe, tá bom? Fica tranquilo. Ele vai olhar pro terapeuta e vai pensar assim, mais um que tá me achando com cara de trouxa. Não, vou devagar. Aí o menino se abre, olha só, que beleza, como ele se abre. Aí ele sente segurança, porque ele diz, you know why I don't want to talk about school. E aqui também o texto tá want, mas ele provavelmente fala wanna talk. Não esquece de remover o to. You know why I don't want to talk about school? Sabe por que eu não quero falar de escola? E ele espera. O terapeuta espera. 'Cause all my teachers hate me. Porque todos os meus professores, 'cause all my teachers hate me. Peraí, todos os professores o odeiam? Como assim eles odeiam? They hate you? Essa pergunta, they hate you, não é uma pergunta, às vezes parece uma pergunta idiota de um terapeuta que, como é que é? Não entendi o que você falou. They hate you, mas é como se você estivesse indagando assim, how do you know? Como é que você sabe que eles te odeiam? Ok, ele não deixa de demonstrar a empatia para com a criança. Muitas vezes não é necessário isso na terapia psicanalítica. That's terrible. E ele faz um julgamento aqui baseado na relação dele como terapeuta. I can't see any reason why they would.
Então eu não posso ver nenhuma razão, não consigo ver nenhuma razão, reason, por que eles te odiariam. Então você vê que a palavra hate não está aqui no final, mas o condicional está aqui. Por que eles odiariam? Would. I can't see any reason why they would. Vou continuar. They're all mad. Todos eles ficam bravos comigo. Mad. Mad quer dizer louco, mas louco assim, doido de raiva, tá? They're all mad because I fall asleep in class. Agora aqui, olha, gente, temos uma frase que por trás dessa frase, ela deve ser investigada. Por que essa criança não está dormindo bem e por que ela prefere dormir na sala de aula? Tem alguma coisa acontecendo na vida dessa criança que está fazendo ela querer dormir na sala de aula ao invés de na casa. E a pergunta é do terapeuta: Does that happen a lot? Agora eu vou colocar em blue, tá? A frase do Paul Weston. Does that happen a lot? Isso acontece muito. Happen a lot. E o Oliver responde: Pretty much. Pretty much quer dizer muito, todos os dias. Every day. Well, então a conclusão que o Paul Weston diz é: bom, então você deve estar bem cansado, né? O que está acontecendo aí que você está cansado assim? Well, then, então, you must be very tired. No. Aí o menino tem uma resistênciazinha aí dizendo: não, nem isso não. School's just boring. A escola é sem graça. It's just boring. E aí o Paul pergunta: You don't like any of your classes? Você não gosta de nenhuma das suas aulas? You don't like any of your classes? Not really. They're not about real things. They're not about real things. Você percebeu que no começo da cena, o que os pais estão fazendo? Os pais estão cada um de um lado, cada um com... Os três têm um iPod, os três estão ouvindo música e a coisa parece não ser real, não parece ser uma família de verdade. They're not about real things. E a pergunta do terapeuta deve ser uma pergunta que muitas vezes Jacques Lacan diz que as perguntas às vezes do terapeuta devem ser perguntas como se ele fosse realmente uma pessoa retardada, né? Para estimular ali o pensamento profundo do seu analisando. Aí ele diz, like math. Math is algebra. Olha só a perspicácia desse menino. Ok, matemática é álgebra. It's not even numbers. Não é nem mesmo números. It's letters. São letras. It's all fake. Então, para o menino, matemática é número. Provavelmente esse casal deve ter tido muita conversa sobre pagar contas, sobre números. Aí ele chega na escola e ele vê um monte de letrinha e fala assim: uh-oh, that's not what happens at home. Não é isso que acontece na minha casa. Então, o que está acontecendo aqui? Eu quero algo factual. E aí, o terapeuta, né? And what about all the other classes? E as outras aulas? E a respeito das outras aulas? Né? History, for example. História. Então, olha só como ele é perspicaz. História, por exemplo, doesn't have to be real. A história não tem que ser algo real. Aí o menino responde, né? Oliver responde: We don't have history. It's called humanities. Olha o sarcasmo por trás do discurso. Humanidades. Humanities. O que é que não tem na casa desse menino que não tem história? Essa família não tem história. Uma família de Black Americans que talvez ali não tem... da onde eu vim, de que tribo africana eu sou descendente. It's called humanities. And right now... e agora mesmo, right now, we're reading this lame book called The Lord of the Flies. Have you ever read it?
Então ele diz, e agora mesmo nós estamos lendo, we're reading, lendo, nós estamos, we're reading, nós estamos lendo this lame book. O que é lame? Lame é pobre, lame é bobo, lame é algo assim, bobinho, lame. Lame book called Senhor das Moscas, Lord of the Flies. E aí ele pergunta, have you ever read it? Você já leu? Have you ever read it? Ele não mente, o terapeuta, a long time ago. And in what way? E aí ele pergunta, in what way? De que jeito você acha que o livro é lame? In what way do you think it lame? De que jeito que você acha que é uma bobagem, que é bobo? E aí ele responde, these kids crash. Essas crianças, elas acabam tendo um naufrágio ou ali numa ilha deserta, in a deserted island, and start doing mean things. Essa frase aqui, deserted island, me chamaria a atenção como terapeuta pensando numa criança, né? Na hora que eu vou receber a criança ali na recepção e eu vejo pai e mãe, um do lado do outro, um em cada canto do sofá e o menino no meio com aquela cara de, né? Aquela cara de total desinteresse. Eu penso assim, opa, o que tem esse desert island, essa ilha deserta? E as crianças começam a fazer mean things, coisas más, mean things. E o Paul Weston pergunta, mas você não acha que isso são coisas realísticas? You don't find that realistic? Você não acha isso realístico? E a perspicácia do garoto é fantástica, porque ele diz o seguinte, you don't need to crash. Você não precisa naufragar, bater o seu barco. You don't need to crash on an island for kids to be mean. Você não precisa bater. Olha, são frases mas tão profundas nessa conversa. Você vê que o menino não é bobo. E ele concorda. That's true. Ele concorda, o terapeuta concorda. Você tem razão. That's true. É verdade. E aí a pergunta que termina aqui, esse trechinho é Have you ever seen kids being mean like that? Essa é a pergunta do terapeuta ainda, que vai dar vazão a todo o resto da história que está para ser desmontada, né? Colocado aí as peças do quebra-cabeça. Have you ever seen kids be mean like that? É isso aí, gente. Essa história, eu vou te falar, viu? Esse é um dos melhores episódios que nós temos aí. Eu sei que o vídeo foi longo, mas é um vídeo de aula para você ouvir e repetir. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, uma série da HBO chamada In Treatment, segunda temporada, episódio 8, Oliver, às 4 horas da tarde. Se você não se inscreveu nesse canal ainda, não deixe de se inscrever, dar o seu like, acionar as notificações para receber as notificações. Thank you very much. Comenta aí, compartilha com um colega que gosta de séries, gosta de inglês, mas principalmente aquele teu amigo psi que está estudando psicologia, psicanálise ou tem interesse no assunto. Thank you very much. See you next time. Bye-bye.